Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou Rafael Barreto, professor de Direito Constitucional. Estou aqui para dar continuidade no projeto de estudo dos informativos do Supremo Tribunal Federal. Joga na tela, por favor. Nessa aula, eu vou estudar com vocês o informativo do STF de número 929. Estou de volta na tela com vocês. E meu irmão, minha irmã, se você está chegando no projeto agora, saiba que eu tenho aulas aí gravadas, disponibilizando comentários a cada um dos informativos que já foram divulgados aí no ano de 2019 e tem também à sua disposição uma retrospectiva com os mais importantes julgamentos de 2018 e uma retrospectiva com os mais importantes julgamentos de 2017. Tudo isso você vai encontrar, gente, organizado, detalhadamente no meu site pessoal. Vamos jogar na tela, ó. Todos os meus contatos, e-mail, Instagram, vocês pegam lá no meu site pessoal, que é o rafaelbarreto.com.br, e lá no site vai ter uma seção informativos do STF, onde vocês vão encontrar as aulas anteriores. Bom, vamos pegar aqui o informativo de número 929, e eu quero dar um destaque aqui para vocês. Olha, o primeiro julgamento, processo objetivo, prazo de fazenda pública. O Supremo firmando aí o entendimento de que não se conta em dobro o prazo recursal para a fazenda pública em processo objetivo, mesmo que seja para a interposição de recurso extraordinário em processo de fiscalização normativa abstrata. Estou de volta a um julgamento muito interessante. Tenho certeza que isso vai aparecer aí nos concursos públicos ao longo do ano de 2019. Não se conta em dobro o prazo para a Fazenda Pública recorrer em processo objetivo, mesmo que se trate de um recurso extraordinário de um processo de fiscalização normativo abstrato. Vamos entender o porquê disso aqui. Gente, preste atenção. A previsão do prazo em dobro para a Fazenda Pública recorrer, que está contemplada lá na legislação processual civil, ela está atrelada aos chamados processos subjetivos, que são processos nos quais as partes buscam a tutela dos seus interesses subjetivos. No caso, se a Fazenda Pública está litigando em juízo, está buscando promover a tutela de algum interesse da Fazenda Pública. É bem verdade que a gente sabe que quando se fala em interesse da Fazenda, em última instância, indiretamente, é interesse da sociedade como um todo. Mas preste atenção, essa lógica do prazo em dobro, no processo em que se busca a tutela de um interesse subjetivo, não se aplica aos processos objetivos. Por processos objetivos, compreendam aí as ações de controle concentrado de constitucionalidade, ADIM, ADC, ADPF, ADO, que possuem essa denominação, fazendo um contraponto aos processos subjetivos. Por quê? Porque nas ações de controle não se busca promover a tutela do interesse subjetivo de ninguém, mas sim se busca discutir a validade em abstrato de alguma lei, ato normativo, à luz do direito constitucional objetivo. O interesse ali é a proteção do sistema constitucional objetivo. Inclusive, é comum se dizer, na linguagem mais técnica, que nas ações de controle não há partes. Processos objetivos são processos sem partes. Ainda que exista o autor, tecnicamente, o sentido, o conceito processual de parte, aquele que pretende em juízo promover a tutela de um interesse seu, não se aplica nos processos objetivos. São processos em que você não tem uma parte buscando a tutela de um interesse específico seu. Inclusive, em virtude dessa ideia, que, por exemplo, as leis de ADIM, ADC, ADO e de ADPF trazem que não cabe desistência. Uma vez ajuizada a ação, não é cabível a desistência. Por quê? Porque não se está tratando da tutela de um interesse pessoal, subjetivo, daquele que propôs a ação. Seria realmente inadequado eu cogitar, num processo objetivo, a aplicação da sistemática processual do prazo em dobro para a Fazenda Pública. Vamos voltar na tela para chamar a atenção de um outro ponto, que é na parte final, quando traz assim: mesmo que se trate de recurso extraordinário em processo de fiscalização normativa abstrata. Estou de volta com você. Você vai perguntar, professor, como assim? Recurso extraordinário em processo de fiscalização normativa abstrata, quer dizer, em ação de controle concentrado. Gente, está se referindo aí
a um recurso extraordinário de uma decisão proferida em um ADIM estadual. Jamais você vai cogitar o Supremo julgou um ADIM e dá a decisão do Supremo na ADIM um recurso. Não. Lembre, as decisões do Supremo em ADIM, ADC, ADPF e ADO são recorríveis, ressalvados em barra de declaração. O recurso extraordinário, que é o recurso para o Supremo, aqui está vindo do julgamento de um ADIM estadual. A jurisprudência do Supremo construiu essa possibilidade de, da decisão do TJ em um ADIM estadual, eventualmente caber um recurso extraordinário quando a decisão envolver algum dispositivo da Constituição Federal. Em verdade, envolver uma norma da Constituição do Estado que é de reprodução obrigatória de uma norma da Constituição Federal, porque aí, em verdade, você vai estar discutindo indiretamente se existe também uma violação da Constituição Federal, ok? Então, ainda que se trate desse recurso extraordinário da ADIM estadual, a gente não vai cogitar de prazo em dobro. Vamos voltar no informativo, eu quero agora chamar outros pontos aqui desse julgamento. Repare aqui o que eu falar com vocês. Processo de fiscalização normativa abstrato ostenta ordinariamente uma posição de autonomia em relação a institutos peculiares aos processos de índole meramente subjetiva. Vou avançar. ADIM, citação e competência legislativa. O plenário iniciou o julgamento de uma ação direta que questiona a lei mineira que dispõe competir ao Procurador-Geral do Estado receber citação e comunicação referente a qualquer ação ou processo, e a discussão é se citação é matéria de direito processual ou se é questão procedimental. Estou de volta e isso é importante por quê? Porque direito processual é competência legislativa privativa da União, artigo 22. Procedimento é competência concorrente da União com os Estados, o artigo 24. Então, caso se entenda que a matéria seria procedimento, o Estado pode legislar. Caso se entenda que a matéria seria processo, não cabe ao Estado legislar, não é? Não cabe ao Estado legislar. E o ministro relator, Alexandre de Moraes, destacou que para ele citação é norma processual e não meramente de procedimento, e por isso ele vai no sentido da inconstitucionalidade. Bom, vamos caminhar, vamos jogar na tela, vou pegar um próximo julgado no informativo. Está aqui, competência concorrente e proteção ao consumidor. O plenário julgou improcedente o pedido formulado em uma ação de inconstitucionalidade ajuizada contra a lei do Estado do Rio, que obriga as empresas prestadoras de serviço de televisão a cabo por satélite ou digital a fornecerem previamente ao consumidor informações sobre a identificação dos profissionais que prestarão serviços na sua residência. Estou de volta, presta atenção, prova objetiva que gosta de cobrar jurisprudência, é constitucional a lei estadual que obriga a empresa prestadora de serviço de televisão a cabo, seja por satélite ou digital, Sky, NET, Vivo, a fornecer previamente ao consumidor informação sobre a identificação dos profissionais que irão prestar serviço na residência. É uma lei muito interessante. Eu não sei se você já ouviu falar de histórias de tentativas de assalto de bandidos que se disfarçam de prestadores de serviço dessas operadoras e vão visitar a casa das pessoas, chegam lá no prédio, só que da Sky, está todo fardado, com a roupa da Sky, o crachá da Sky, vim fazer a visita técnica aqui, e aí de repente na portaria se autoriza a entrada, interfona para a pessoa, será que eu pedi, não pedi? E aí a lei veio nesse intuito de proteger o consumidor, disse, a operadora é obrigada a avisar quem é o profissional que está indo. Muito interessante a lei. E qual era a discussão? Se a lei está dispondo sobre serviço de telecomunicação, que aí é só a União quem legisla, ou sobre o consumidor, que é competência concorrente. Vamos voltar na tela. E o tribunal entendeu que está muito mais próxima do direito do consumidor. Está aqui. O valor constitucional tutelado primariamente pela norma não é serviço de telecomunicação, mas a própria segurança do consumidor, e aí é matéria de competência concorrente. Muito bom esse julgado. Bom, fazenda pública, fornecimento, fracionamento de execução de honorários. O plenário, por maioria em conclusão, deu provimento em barra de divergência para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. Discutiu-se a possibilidade de execução fracionada contra a fazenda de honorários fixados em uma ação proposta em regime de litisconsórcio ativo
Facultativo. Estou de volta para vocês compreenderem. Aqui era uma discussão que envolve pagamento por precatório ou por RPV. Não sei se vocês se recordam, o artigo 100 da Constituição, que prevê que os débitos da fazenda decorrentes de condenação judicial devem ser pagos por sistema de precatório, e aí você tem que encaminhar para o projeto de lei orçamentária para inserir a dotação para pagar no exercício seguinte. E na prática tem tido um atraso gigantesco. Porém, a Constituição autoriza que a requisição de pequeno valor não vá para esse sistema de precatório. Na prática, requisição de pequeno valor costuma ser pago dentro do próprio exercício, dentro de um prazo que às vezes é de 60 dias, de 90 dias, varia conforme a lei local, que a Constituição remete ao plano local, estadual, municipal, definir o que é pequeno valor e como é o procedimento de pagamento. Então vamos imaginar o seguinte: o advogado tem um crédito de honorários para receber. Se tiver enquadrado como pequeno valor, ele vai receber pelo regime de pequeno valor. No estado da Bahia, se minha memória não estiver ruim, para lhe dar um exemplo do meu estado, a lei define como pequeno valor até 20 salários e determina que o estado pague em até no máximo 90 dias. Então, se o advogado tiver um crédito que enquadra como pequeno valor na Bahia, ele sabe que em até 90 dias ele recebe. Se passar do pequeno valor, é precatório. Ele sabe que vai entrar no orçamento para outro exercício financeiro. E qual era aqui a discussão? Litisconsorte ativos. Vamos imaginar que ele entrou com ação e ele tinha 4 clientes. Quando você soma o ganho de cada um dos 4, o que vai ser pago ali a título de honorários excede o que é a requisição de pequeno valor. Vamos imaginar que individualizadamente o crédito de cada um da parcela de honorários dá pequeno valor, mas somando os 4 do meu exemplo, excede a pequeno valor. E a discussão é: o advogado pode fazer a execução de maneira individualizada para pegar o regime de pequeno valor, ou o crédito como um todo é uno indivisível? Essa era a discussão. E aí, gente, era a discussão de honorários de sucumbência. O Supremo disse: olha, vamos na tela, a execução tem que ser de forma una e indivisa. O Supremo entendeu que não caberia fracionar. Está aqui, ó. A quantia de honorários é uma, fixada de forma global e consiste em título indivisível. O fato de o patrono ter atuado em causa plurima, mas de um autor, não torna plurimo o crédito. Credor e devedor único, então não dá para parcelar para escapar do regime do precatório, ok? Bom, regime jurídico, opção retroativa e transmutação. Aqui era uma questão que envolvia aspectos de direito intertemporal, muito própria, muito específica. Eu vou passar adiante sobre isso aqui. Fixação de piso salarial em múltiplo do salário mínimo. A primeira turma, não é o plenário, é a turma, em conclusão, negou provimento a um agravo regimental em recurso extraordinário, em que se discutia a possibilidade de fixação de salário profissional em múltiplo de salário mínimo. A turma decidiu não haver vedação para a fixação do piso salarial em múltiplo do salário, desde que inexistam reajustes automáticos. Estou de volta, uma questão interessante. Eu não sei se vocês se recordam que a Constituição prevê, no artigo 7º, inciso 4, a vedação de vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Qual é a ideia? Eu não posso utilizar o salário mínimo como um parâmetro de cálculo de parcelas remuneratórias, porque isso vai gerar uma espécie de efeito cascata. Toda vez que você majorar o salário mínimo, vai majorar tudo que incide sobre o salário mínimo, aí termina criando dificuldade para que se majore o salário mínimo. Por isso a Constituição veda esse tipo de vinculação. Mas o que é que a turma está dizendo aqui? Ó, a turma está dizendo, vamos voltar na tela, que não há vedação de fixar um piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que não exista reajuste automático. Para você entender, estou de volta, ó. Qual é o piso salarial da categoria dos engenheiros? Está na lei, ou se não houver uma lei própria, num dissídio coletivo, num acordo ou convenção coletiva, 3 salários mínimos. E dos médicos, 4 salários mínimos. Aí não há problema. Você está, na verdade, fixando o piso salarial e não atrelando o cálculo de parcelas em cima do salário mínimo. Vamos voltar no informativo. Direito constitucional, Conselho Nacional de Justiça, custódia de menor em cela ocupada por presos do sexo masculino e devide de magistrada. Aqui se questionava, gente, ó, uma adesão do CNJ, que é um procedimento administrativo disciplinar, impôs a pena de disponibilidade, né, a uma magistrada. E aqui não tem muito que eu trazer para vocês, só acrescentar, estou de volta, lembrando a vocês,
que a Constituição prevê que depois do magistrado se tornar vitalício, não é, ele não vai perder o cargo por decisão em processo administrativo disciplinar. Ele é colocado em disponibilidade, recebendo proporcionalmente, né, os proventos, só perde o cargo mediante uma decisão judicial em uma ação para decretação de perda de cargo, o que eu particularmente acho bastante inadequado, né? Tinha que dar o tratamento que dá qualquer servidor. Se tem uma infração disciplinar grave que justifica a demissão, demite, e o servidor que se quiser, que vá para a justiça questionar. Mas o que se faz com o magistrado é, você constata que houve uma falta gravíssima, às vezes um ato de corrupção. Aqui era uma outra discussão, era uma questão que envolvia custódia de menor em estabelecimento prisional, e você não pode aplicar uma pena de demissão, mas apenas coloca em disponibilidade. E aí eu não digo nesse caso específico, mas no todo esse é o regime da Constituição. Vamos jogar na tela, volta para o informativo. Aqui a turma iniciou um julgamento, né? Definir se pode ser expulso um estrangeiro que tem um filho sob sua guarda e dependência aqui no Brasil. Tema que passa pela lei de imigração. Aqui, parcelamento, incidência de juros, moratórios e compensatórios. Iniciou o julgamento. Segunda turma também iniciou um julgamento, né? Discutir se o réu que estava com a arma de pressão importada, desacompanhada de documento, deve responder por contrabando ou por descaminho. Tem aqui essa discussão. Estou de volta. E, gente, sobre o informativo 929, é isso, um informativo muito pequeno. E o que é que a gente viu nesse informativo? O entendimento de que não se conta em dobro o prazo recursal para a Fazenda Pública em processo objetivo. O entendimento que é constitucional uma lei estadual que obriga a empresa prestadora de serviço de televisão a cabo a fornecer previamente ao consumidor informação sobre a identificação dos profissionais que vão prestar os serviços na residência. E a gente viu que a Constituição veda vincular o salário mínimo para qualquer fim, mas não proíbe que você estabeleça piso salarial com base no salário mínimo. Meus queridos, informativo 929 é apenas isso. Eu queria estar aqui fazendo um convite a cada um de vocês, que é semanalmente estar acompanhando juntamente comigo o estudo dos informativos do Supremo Tribunal Federal. Eu costumo destacar para os meus alunos que esse é um projeto que eu pioneiramente criei em 2007, desenvolvi durante anos, ajudando milhares de pessoas a evoluírem no direito constitucional, a passarem nos seus concursos. Precisei parar por um período, só que eu retomei, não é? As aulas de informativos voltaram. E aí, semanalmente, a gente vai estar tendo esse encontro aqui pelo meu canal do YouTube, e se você não acompanhar na hora no YouTube, vai estar organizado lá no meu site, detalhadamente. Você vai entrar no site, vai ter lá informativo do STF, uma aula para cada informativo de 2019. Lembre de assistir a retrospectiva de 2018 e de 2017. Então, queria lhe fazer esse convite para colocar na sua agenda, uma vez por semana, a gente se encontrar para estar estudando os informativos do Supremo. E queria te fazer um pedido, que você partilhasse com os amigos de estudo a existência do projeto. Olha, o professor Rafael, ele desenvolve um projeto de estudo dos informativos, ele retomou esse projeto, e aí eu queria que você me ajudasse a convidar as pessoas a participar, porque a gente deve buscar ajudar os outros, né? Eu costumo dizer a todo mundo que magistério é um dom que Deus nos deu para colocar em serviço. Então, eu tenho uma função, ajudar as pessoas com o meu dom do magistério. E eu te peço que me ajude a cumprir essa missão que Deus me deu. E basta que você compartilhe o projeto com colegas de estudo, ok? No mais, gente, muito obrigado por estarem aqui me acompanhando. Rogo que vocês sigam firmes nos estudos, que vocês fiquem com Deus, que vocês tomem posse da graça de Deus. Não deixem a graça passar. Valeu!